capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o puser por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. O som da trombeta ele ouviu e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua alma. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, e vindo a espada, e dentre eles levar uma vida entre eles, no seu pecado este tal foi levado, mas requererei o seu sangue da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para que se desvie o ímpio do seu caminho, o ímpio morrerá no seu pecado, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. No entanto, se advertires o ímpio para que se desvie do seu caminho, e ele não se separar do seu caminho, na sua iniquidade morrerá ele, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel? E tu, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não lhe será estorvo no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente ele viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, todas as suas justiças não virão à memória, mas sim morrerá pela sua iniquidade que pratica. E quando disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar justiça e juízo, e se esse ímpio restituir o penhor, pagar o que tiver roubado, andar nos estatutos da vida e não praticar a iniquidade, viverá certamente, não morrerá. Não se terá memória contra ele de nenhum dos seus pecados que pecou. Fez justiça e juízo, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o que não é reto é o próprio caminho deles. Quando o justo se desviar da sua justiça e praticar iniquidade, morrerá por isso. E quando o ímpio se converter da sua impiedade e praticar juízo e justiça, ele viverá por isso. No entanto, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Eu vos julgarei, ó casa de Israel, a cada um conforme os seus caminhos. E aconteceu que no 12º ano do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim um que havia escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que o que tinha escapado viesse, e tinha aberto a minha boca antes mesmo que esse homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca, e eu não fiquei mais calado. E veio então a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os que habitam nestes desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos e a nós foi dada esta terra em possessão.
Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, com sangue comeis, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue, e possuireis vós a terra. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada qual contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. Assim lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que os que estiverem naqueles lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre o campo aberto entregarei às feras para o que os devorem, e os que estiverem nas fortalezas e nas cavernas morrerão de pestilência. E tornarei a terra em espanto, em desolação, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que não haverá quem passe por eles. E saberão então que eu sou o Senhor, quando tornar a terra em espanto e desolação, por causa de todas as abominações que cometeram. E quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e às portas das casas, e fala um com o outro, cada um com o seu irmão, dizendo: Vinde agora, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E a ti eles vêm, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Antes lisonjeiam com a sua boca, e o coração deles segue a sua avareza. E eis que tu és como uma canção de amores para eles, que tem voz suave, que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, eis que está para vir, então saberão que houve um profeta no meio deles. Capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre os procedimentos justos de Deus. Vai falar sobre a notícia da queda de Jerusalém e das responsabilidades que nós temos como guardiões, sentinelas. O que significa isso? Significa que a cada um de nós foi dada a palavra de Deus. E quando nós cumprimos essa palavra em falar e avisar os irmãos que estão em pecado, significa que nós estamos guardando essa palavra e somos guardiões dela. E quando nós olhamos e observamos algo errado, quando nós identificamos o pecado, quando nós identificamos o mal, nós temos por obrigação avisar aqueles que estão em pecado. Porque isso é um procedimento que Deus julga a cada um. Porque é muito difícil você ver alguém em pecado e você, com a palavra, ir até aquela pessoa para poder falar com ela, porque muitos não ouvem. Mas quando você faz o seu papel de guardião da palavra de Deus, você está cumprindo a vontade do Pai. A vontade de Deus é que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e ensinar aqueles que precisam ouvir. E diante dessa palavra, o nosso coração ele se regozija porque nós temos a oportunidade de conhecer essa palavra. Quantos lugares, quantos países são proibidas a palavra de Deus? Porque quando você conhece essa palavra, a palavra ela te liberta. Ela te liberta de toda opressão, ela te liberta de todo pecado, ela te liberta de tudo aquilo que você acredita que está fazendo certo, mas é errado perante os olhos do Senhor. Ouçam que a casa de Israel, uma terra escolhida por Deus, cometeu imoralidades, cometeu idolatria pela falta de vigilância. Vocês imaginem o que acontece com outras nações. Então a queda de Jerusalém foi uma queda onde Deus se levantou para fazer juízo. Mas por que Deus faz juízo? Porque Deus ama e a justiça de Deus é perfeita. E quando nós conhecemos a justiça de Deus, nós compreendemos que o Senhor é Pai e Ele quer nos ensinar. E nós temos responsabilidades perante a palavra do Senhor. Será mesmo que estamos falando, ouvindo essa verdade?
Será que estamos compartilhando a verdadeira palavra do Evangelho? A verdadeira palavra que liberta as pessoas? Porque quantos exilados tem, quantas pessoas aprisionadas, quantas pessoas que não podem ser advertidas porque não estão sendo semeadas. Nós precisamos semear na terra das pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos falar com as pessoas sobre o arrependimento. Porque quem morre sem arrependimento morre para a sua própria condenação. E qual é a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem a Deus? É porque nós, quando pecamos, nós vamos até a cruz. Quando nós pecamos, nós vamos até o Senhor e falamos: Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Muitas vezes por ignorância, por falta de entendimento, porque a palavra de Deus, ela precisa ser enraizada nos nossos corações desde cedo. Precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos ensinar as crianças a verdade da palavra de Deus. E quantas vezes a prática da iniquidade gera morte? Mas será que Deus, ele quer a morte de um ímpio? Deus não quer a morte de um ímpio, muito menos de um justo. Porque o justo, ele vai vivendo pela fé, ele vai vivendo a vida dele. Só que quando ele faz algo que é impiedoso, que é pecado, e ele retoma, ele é perdoado e ele não morre. E é isso que Deus fala na palavra. Muitas vezes nós não compreendemos porque sofremos, porque temos dores, porque nós temos doenças, porque nós sofremos, choramos, mas é por causa dos nossos pecados, é por causa da nossa impiedade. Se nós semeamos, nós vamos colher. E às vezes a colheita é dolorida e nós nos perguntamos: Senhor, por que estou colhendo isso? Mas é porque nós plantamos, e tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, independente se a gente quer ou não. Mas quando nós nos arrependemos, o Senhor nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. O Senhor que nos levanta, o Senhor que pega pela nossa mão, o Senhor que estende a sua mão para nós. E Ele nos dá uma nova vida, uma nova chance. E é por isso que nós precisamos compreender que o caminho é o arrependimento. O arrependimento sincero, de coração, o arrependimento genuíno, o arrependimento onde nós falamos: Senhor, eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer abominações, eu não quero fazer impiedade, mas eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero andar nos seus estatutos. O que são estatutos de Deus? Os estatutos de Deus são eternos. Muitas pessoas falam e acreditam que Jesus veio eliminar estatutos. Jesus não veio eliminar estatutos. Jesus, ele veio para ser sacrifício humano. Ele veio para se sacrificar por nós na cruz. Antigamente, se nós pecávamos, nós precisávamos levar um cordeiro, um carneiro, um boi, um animal limpo, um animal saudável para ser oferta. Hoje nós não precisamos mais fazer isso. Hoje nós levamos Jesus até Deus. Hoje nós apresentamos o nosso Jesus até o Pai. E quando nós apresentamos Jesus, nós falamos: Senhor, eis aqui o seu filho que morreu pelos meus pecados. Perdoa-me e me dá uma nova chance. E aí o Senhor fala: vai e não peques mais. Então hoje é dia de arrependimento. Seja o que você tenha feito, seja o que você tenha praticado, se arrependa aos pés do Senhor e Ele vai te perdoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde com essa palavra abençoada. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.